Olá pessoal, eu me chamo Fabiano Cunha, sou residente do programa Residência Pedagógica sob projeto de Geografia e junto com minha dupla de trabalho vamos apresentar uma revisão com o tema Características etárias da população mundial. Quando vamos falar sobre esse tema, é muito comum ouvir falar sobre pirâmides etárias, que são nada mais nada menos que gráficos criados para analisar uma população por gênero e idade. Assim, através das pirâmides etárias, conseguimos analisar a expectativa de vida, a diferença entre homens e mulheres e características de políticas sociais, uma vez que conseguimos enxergar na base dessa pirâmide a natalidade e a mortalidade infantil. No corpo dessa pirâmide conseguimos analisar características de violências e no topo da pirâmide conseguimos ver a qualidade e a expectativa de vida. Foi uma breve revisão e eu deixo vocês agora com a Rita. Olá, oitavo ano, como é que vocês estão? Como o Fabiano já fez uma breve revisão para vocês sobre o que são as pirâmides etárias, agora a gente vai fazer uma discussão sobre a diferença das pirâmides etárias de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Como sabemos, a base da pirâmide calcula as pessoas mais jovens, as crianças. E a partir disso, a gente pode fazer uma análise da taxa de natalidade e da taxa de mortalidade infantil. Nesse caso, para fazer uma comparação com países desenvolvidos e subdesenvolvidos, a gente entende que esse tipo de taxa de natalidade, por exemplo, é maior em países subdesenvolvidos e menor em países desenvolvidos. Já a taxa de mortalidade infantil é o contrário. Ela é menor em países desenvolvidos e bem maior em países subdesenvolvidos. Isso também se aplica à análise das outras pirâmides etárias. Por exemplo, na parte adulta, a gente consegue fazer uma análise de violência, da quantidade de mortalidade de homens adultos e de mulheres adultas, que altera muito de um país desenvolvido para um país subdesenvolvido. O topo da pirâmide também, que é onde ficam os idosos. Neste topo de pirâmide, a gente consegue fazer uma comparação de qualidade e expectativa de vida, que é menor em países subdesenvolvidos e é maior a qualidade de vida em países desenvolvidos. Esse exemplo do Brasil, a gente consegue fazer bem uma comparação, já que somos um país subdesenvolvido. Esse é um mapamundi de crescimento populacional. As cores em tons de roxo e azul significam que o crescimento populacional está baixo ou menor, ainda menor que zero. E as cores que se aproximam dos tons de vermelho significam que as taxas de crescimento populacional estão altas, estão crescendo. Um grande exemplo dessas taxas de crescimento populacional estão no continente africano, e a gente vai falar um pouquinho dele agora. De acordo com a ONU, em 2017 o continente africano contava com 1,3 bilhão de pessoas. E estima-se que em 2100 a África será responsável por 80% do crescimento populacional, estando com cerca de 4,5 bilhões de pessoas. Isso faz com que a gente analise um pouco sobre as diferenças dos países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos, que ainda estão em fase de crescimento. Essa pirâmide etária do lado é dos Estados Unidos e ela compara também até 2100. Então a gente pode fazer uma comparação breve dessa pirâmide, que são dessas quatro pirâmides etárias estadunidenses com a pirâmide etária brasileira que a gente viu anteriormente. Agora a gente vai falar um pouco como a gente pode lidar com esse crescimento populacional no nosso país e no mundo. A gente vai fazer essa análise de como lidar com esse crescimento populacional comparando um pouquinho com as pirâmides etárias. A gente vai começar pela primeira metade das pirâmides etárias, que são das crianças e das pessoas jovens, dos jovens adultos. Essas pessoas precisam que os governos construam postos de saúde básica, creches, hospitais, escola, que tenham oportunidades em universidades, emprego. E é importante que essas pessoas, que somos nós atualmente, estejamos preocupados em falar sobre o meio ambiente. Isso é muito importante para que a gente possa lidar bem com esse crescimento populacional. Parar de utilizar combustíveis fósseis, tanto para a função de combustíveis como gasolina e etanol,
como para a produção de plástico, que é muito prejudicial ao meio ambiente, e esse tipo de coisa que a população jovem precisa se responsabilizar. Já a segunda metade da pirâmide, que significam os adultos mais velhos e os idosos, precisam prestar um pouco mais de atenção na construção de hospitais, de acesso à saúde, de suas aposentadorias e o seu acesso ao mercado de trabalho, como essas pessoas vão lidar com o crescimento populacional dos jovens. E o Brasil, por exemplo, que é um país que está envelhecendo, precisaria ter grandes preocupações com essa população idosa. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que façam as atividades que nós vamos passar no Classroom. E bom, oitavo ano, eu gostei muito de ter encontrado com vocês na semana passada e espero que dê certo. Até semana que vem.